de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Sete horas 20 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, dia 9 de julho de 2020, está no ar o Folha no Ar, primeira edição. Agradecemos já a você que está no streaming aí conosco, ouvindo a rádio, onde você estiver, seja bem-vindo. Para quem está chegando agora, bem-vinda. Hoje o programa tem o prazer de receber o deputado federal Vladimir Garotinho. Ele também é pré-candidato à Prefeitura de Campos. Traga o seu bom dia agora, Vladimir. Mais uma vez, seja bem-vindo aí a este programa, o Folha no Ar, primeira edição. É sempre bom poder recebê-lo aqui para a gente apresentar aí as reivindicações da população, enfim, dos ouvintes e também e você apresentar aí o seu trabalho. Bom dia, Vladimir Garotinho. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, tanto pela rádio quanto pelo streaming, pelo Facebook. Bom dia, Luísio. É sempre um prazer poder estar mais uma vez aqui, batendo um papo com vocês, tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos que a população tem de questionamento, que é bastante natural e plausível. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e colocar aqui à disposição para responder a todos os questionamentos que tiverem sido feitos aí, tanto previamente no grupo de vocês, que eu sei que tem um grupo que as pessoas mandam perguntas, e também, de repente, ao vivo aí no próprio Facebook, alguém pode mandar uma pergunta hoje. Então, estamos aqui para poder dialogar e responder. Bom dia, deputado. Vamos começar com, já pré-estabelecido como tema aí como tema desse primeiro bloco da entrevista, a reunião de ontem da Artéries, sobre a Artéries BR-101. Você, uma videoconferência, inclusive as fotos que ele mandou as fotos foram mandadas por sua assessoria, o Cristino e o Marcão com o ministro Tarcísio. Me parece que de concreto vocês levaram várias reclamações de termos pactuados no contrato da concessão que não foram cumpridos, e de concreto que vai ser gerado um relatório oficial do Ministério da Infraestrutura, para dar uma atualizada na situação, do que foi cumprido, do que não foi cumprido, do que foi arrecadado de pedágio, para daí ser gerada uma comissão externa da Câmara, no qual vocês três fariam parte, talvez outros deputados também. Como é que foi a reunião? Qual a sua impressão? Como é que você acha que vai ficar a questão? Bom dia. Bom dia, Luiz. Primeiramente, gostaria de lembrar que essa questão da BR-101 é uma bandeira, já desde o início do meu mandato, eu coloquei como prioridade tentar desenrolar os gargalos que já existem há bastante tempo e que estavam atravancando alguns trechos, por exemplo, a duplicação ali daqueles 13 quilômetros de Macaé, que tanto eu quanto o Cristino brigamos muito. O Marcão ainda não era deputado à época, ainda era deputado Altineu, e a gente até conseguiu liberar a licença ambiental de parte do trecho da duplicação ali de Rio Dourado a Macaé, e eu estava brigando muito pela questão do contorno rodoviário de Campos, e eu tinha feito uma reunião no dia 10 de março, com pessoas da equipe do Ministério da Infraestrutura, em que a Artéries ficou responsável por, depois daquela reunião do dia 10 de março, apresentar o início do cronograma das obras em 10 dias. Não apresentou em 10 dias, passou 20 dias, eu comecei a cobrar, passou 30 dias, eu já estava mandando mensagem no WhatsApp do ministro, cobrando inclusive a ele, porque foi a equipe dele que pediu esse prazo de 10 dias, quando me vem a concessionária Artéries informando que entrou com processo de devolução amigável da rodovia. E eu falei, olha, se depender de mim não vai ser tão amigável assim, porque eu não entendo ser capaz de uma devolução amigável num contrato que já tem mais de uma década, que as pessoas já pagam pedágio há bastante tempo, e o pedágio não é barato, e vários pontos de obras importantes que constam no contrato inicial
que já deveriam estar executadas, prontas para atender melhor a população que trafega pela BR-101, não havia sido cumprido. Então eu imediatamente acionei a bancada do Rio de Janeiro, né? Esse assunto ainda estava muito recente, pouca gente tinha falado sobre ele ainda. Eu acionei a bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro, através do coordenador, o sargento Gurgel. Liguei também para o deputado Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara e é do Rio de Janeiro, mas o Rodrigo pediu que o Gurgel, como coordenador de bancada, conduzisse esse assunto. Solicitei, né, ao Gurgel uma audiência virtual com o ministro Tarcísio. Essa solicitação partiu de mim, e disse a ele que achava que era prudente, que era bom que todos nós, deputados da região, fizéssemos parte dessa audiência, né, pudéssemos conversar com o ministro Tarcísio. Falei com ele da própria Clarissa, que é minha irmã, falei do Cristina, do Marcão, do Felício. Então o Gurgel tratou de organizar essa videoconferência de ontem, que foi muito proveitosa. O ministro Tarcísio, para mim, né, uma questão, visão pessoal minha, é um dos ministros mais competentes do atual governo, do presidente da República. É uma pessoa técnica, uma pessoa que entende muito do assunto. Ele ontem deixou claro que, a princípio, a União não tem interesse em aceitar a devolução, tá? Ele deixou isso muito claro na reunião ontem, que eles estão avaliando o contrato, que apesar dele ter certeza que existem falhas contratuais e que por isso esse contrato pode precisar de readequações, porque quando ele foi feito, o estudo que ele foi feito, não houve o desenvolvimento econômico esperado, não houve o boom, de repente, econômico, como eu falei, esperado para essa região aqui. Então podem haver sim distorções e falhas no contrato, mas que ele, a princípio, a equipe técnica dele que está avaliando o contrato, acha que o contrato é completamente sanável, com pequenas alterações, pequenas adaptações, o contrato é completamente sanável. Então, de concreto, né, ele vai nos entregar nos próximos dias um diagnóstico mastigado, né, da situação atual da concessão, porque ele falou que existem relatórios disponíveis, mas que realmente são muitos dados técnicos e muitos números que, para a gente que é parlamentar e para um cidadão comum leigo no assunto entender, é um pouco difícil. Então, que ele vai dar para a gente um diagnóstico um pouco mais mastigado nos próximos dias. E o próprio ministro Tarcísio sugeriu a criação de uma comissão externa de parlamentares, que aí a gente poderia envolver o próprio Ministério, a agência reguladora, no caso a NTT, envolver o TCU em discussões, envolver a sociedade civil, para que, em conjunto, a gente possa conduzir esse assunto, né? O prazo de análise contratual para devolução ou não amigável é de 3 meses pela agência reguladora, pela ANTT, mas enquanto essa análise é feita pela lei, como você bem citou, a lei 13.448, que é a lei de devolução amigável, sancionada pelo presidente Michel Temer, a concessionária é obrigada a manter a manutenção, enquanto isso, da rodovia, e também é obrigada a terminar as obras que estão em andamento. Ela não tem compromisso de fazer novos investimentos e novas frentes de trabalho enquanto estiver nesse litígio, nessa disputa aí de... Isso, na verdade, é uma negociação, né, Luiz? Vai ser uma queda de braço agora entre os números que a concessionária vai apresentar, porque, segundo ela, o contrato está deficitário, e ela cita basicamente 3 fatores para isso, que é a demora da licença ambiental de um trecho de 43 quilômetros, que é exatamente aquele trecho ali da reserva biológica. Ela cita do Milhão Dourado, né? Isso. Ela cita também o problema de violência no trecho ali de São Gonçalo, da Manilha, porque tem uma obra importante, que é a terceira faixa, que precisa ser feita ali, e que eles têm dificuldade em manter a obra ativa e terminar aquela obra por questões de violência, realmente. Eles colocam esse ponto como um ponto importante, e colocam também o ponto da queda de fluxo, que estava prevista no contrato inicial. Então vai haver aí uma queda de braço. Eu consegui colher de uma fonte dentro da Artérias, com a qual eu tenho uma relação muito próxima, que eu construí uma relação muito próxima como deputado,
que no fundo, eles não têm interesse de deixar a concessão. Eles precisam de uma repactuação, então que eles iriam esticar a corda para buscar essa repactuação junto ao Ministério da Infraestrutura e junto à ANTT. Cabe a nós, parlamentares, mediar e participar dessa discussão, dessa repactuação, dessa negociação, para que a gente também entenda, Luiz, que a população espera, e com razão, que essa obra seja o quanto antes concluída. Por exemplo, né, todos nós aqui somos residentes do município de Campos, né, escolhemos morar no município de Campos. O tão sonhado contorno rodoviário, que vai tirar o trânsito de carga pesada de dentro do município, que vai desafogar o trânsito ali desde o contorno, que é lá em Ururaí, né, porque ele começa ali um pouco antes em Ibitioca, o contorno rodoviário começaria ali e sairia lá em Travessão, né, um pouco, acho que até um pouco depois, né, de Travessão de Campos. Então, assim, vai tirar o trânsito da BR-101, o trânsito de carga, o trânsito pesado e desafogar a região ali da entrada da cidade, que todos nós sabemos o transtorno de trânsito que tem ali, principalmente depois das 5 da tarde. E a questão da duplicação também ali do trecho de Macaé a Rio Dourado, que são, como eu falei, 43 quilômetros, 13 já estavam autorizados, inclusive, pelo IBAMA para começar a obra. E tem um fato até curioso, porque do Trevo do Índio, da entrada da cidade de Campos até o Shopping Boulevard, é uma obra que não estava inicialmente prevista no contrato de concessão, mas que foi incluída, foi feito um aditivo contratual, e o valor correspondente a esse aditivo contratual já está incorporado na tarifa de pedágio há pelo menos 4 anos. A gente já paga por isso há pelo menos 4 anos e execução zero. Não houve nada, zero execução. Não foi colocada uma pedra ali ainda. A gente levou também esse caso ao ministro ontem e pedimos a ele, perguntamos a ele, se dentro dessa repactuação a gente poderia incluir alguns trechos e algumas intervenções importantes que precisam ainda ser feitas, mas que não estavam no contrato inicial, como, por exemplo, a duplicação também daquela última praça de pedágio que fica em Guandu até a divisa com o Espírito Santo, porque, por incrível que pareça, no contrato inicial não tem esse trecho, né? A duplicação ela vai até a entrada de Travessão, aquele trecho ali do trevo, da entrada de Travessão, como quem quer ir para São Francisco do Itabapuana. Ele sequer vai até o pedágio de Guandu, a duplicação, né? Então a gente perguntou a ele se era possível, dentro dessa repactuação, colocar também algumas intervenções que consideramos importantes. Ele falou, olha, tudo dentro de uma repactuação é possível, porém a gente tem que deixar claro que qualquer repactuação que vá acontecer, que não esteja no contrato, vai impactar no preço da tarifa, né? Aí eu falei com ele, olha, ministro, a população ela quer sempre o melhor possível, mas também ela não quer pagar preços absurdos, né? Então a gente tem que mediar, a gente tem que criar essa comissão externa, vai ser criada, a gente só está vendo lá o trâmite burocrático agora, porque como a Câmara dos Deputados está funcionando num rito diferente devido à pandemia, a gente tem que ver como é que a gente vai criar essa comissão externa de fiscalização através da chancela oficial da Câmara dos Deputados, porque, por exemplo, eu já estava com uma audiência pública, Luiz, marcada para tratar sobre a questão do semiárido, né? Já estava como convidado o Mendonça, já estava como convidado o João, que é o presidente das bacias hidrográficas aí do Médio Paraíba, já estava como convidado para essa audiência pública o Federico da Coagro, enfim. E eu tive que cancelar a audiência pública porque a Câmara não está permitindo, nesse período de pandemia, que se faça feita audiência pública virtual. Então, como eu falei, eu vou ver, né, essa questão do rito interno, como é que vai funcionar neste momento a questão da comissão externa, mas vamos criá-la, você não tenha dúvida que vamos criá-la. Pedimos também ao Tarcísio que inclua como membro efetivo dessa comissão externa um membro do Ministério da Infraestrutura, para que a gente possa ter uma resposta rápida dos assuntos que forem demandados. Ele prontamente já deu um nome, que é uma pessoa do gabinete dele, se eu não estiver enganado, é Paula Passos, o nome dela, que vai participar junto conosco e nos dá todas as informações. Então, basicamente, foi isso.
acabando ali a reunião com o Tarcísio um pouco depois, fui demandado pela Firjan, o Fernando da Firjan, aí de Campos, me colocou também em videoconferência com pessoas da Firjan de toda a região norte e noroeste, acho que tinham mais de 20 pessoas nessa reunião online ontem, também passei o assunto para eles entenderam, agradeceram e pediram para que eles também sejam incluídos nessa rodada de negociações e com certeza serão. Vamos pegar um representante da sociedade civil, da classe empresarial, para fazer parte dessa comissão especial, para acompanhar passo a passo com a gente que é parlamentar e tentar arrumar uma solução mais breve possível, porque se a gente partir para um rompimento do contrato atual, só para estabelecer um novo modelo de contrato, o ministro falou que vai levar 2 anos. E até a gente estabelecer um novo modelo de contrato e partir para um leilão, isso pode levar mais 1 a 2 anos. Então a gente estaria falando de perder 4 anos, né? No momento que a economia está parada, no momento que a economia precisa de ser aquecida, inclusive a economia da nossa região, porque tem obras importantes aqui na nossa região, inclusive na nossa cidade. O contorno rodoviário de Campos é uma obra que está estimada em 700 milhões de reais. Você imagina um investimento de 700 milhões de reais dentro de Campos. Então vai aquecer a economia, vai gerar emprego, vai gerar receitas para o próprio município, vai gerar circulação de recursos. Então a gente precisa que essas obras aconteçam o mais rápido possível e pensando aí no desenvolvimento da região e na retomada dessas obras é que a gente vai criar essa comissão especial para poder trabalhar esse assunto. Mas eu falei que quando você se manifestou a primeira vez, você pegou pesado com a concessionária, eu falei, pô, será que encarnou o pai? A fala sua é mais mansa, mas você pegou a garotinha numa coisa, faz uma pergunta, você vai o bloco inteiro na resposta. Mas tá... Eu tentei foi bem didático. Eu tentei explicar, porque a audiência ontem ela levou cerca de 2 horas, eu só falei 10 minutos, não dá para resumir tanto assim. Nossa, falou mais de 15, mas vamos lá. Tá. Mas pelo que eu entendi, no início que você falou, foi uma cobrança, você estava no processo de cobrança ali do trecho de Rio Dourado, não é isso? Quando eles anunciaram. E pelo que eu entendi da fala sua agora, com muito mais detalhes, mas também ouvindo ontem o Cristino, o Cristino eu cheguei a ouvir pessoalmente, e você e Marcão, eu peguei o texto de assessoria. O Cristino, inclusive, foi o primeiro a me ligar. Por isso, a ordem na matéria hoje é a ordem das pessoas que mandaram material. Na matéria de hoje não, perdão, na matéria de ontem, né? Feita ontem. Mas pelo que eu entendi, você deu agora muito mais detalhes, é uma renegociação, não há intenção de romper. E pelo que o Cristino, o Marcão e você colocaram ontem também, acho que foi o Cristino que citou o caso que a artéria está... Foi o Cristino, sim, que está numa renegociação com a União no trecho sul da BR em Santa Catarina. E acho que foi o Marcão que citou o caso como exemplo de uma renegociação feita no trecho do Espírito Santo. Então, quer dizer, menos mal, que, como se falou aí, 4 anos seria um tempo demasiado, né? E 4 anos e a manutenção da estrada nesses 4 anos. Não, aí não. A concessionária atual, a Artérias, ela seria, de acordo com a Lei 13.448, obrigada a manter a manutenção durante até a próxima concessão ser feita. Mas o que a gente está entendendo e colhendo de informação, ela entrou com pedido de devolução amigável até para esticar a corda junto à agência reguladora e junto ao Ministério para forçar uma renegociação, uma repactuação do contrato. Então a gente acha que é uma coisa sanável, o contrato ele é viável, mas a gente realmente tem que entender, Luiz, que os tempos mudam, as coisas acontecem, vêm além de outros problemas. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, isso afeta a vida de todo mundo, isso afeta os negócios de todo mundo. A autopista ela é uma empresa com capital aberto, ela é uma SA que ela distribui lucro para os seus acionistas
e como todo negócio, eles estão pensando no negócio deles em si, e cabe a nós, parlamentares, e também ao governo federal, que estamos aqui eleitos pelo povo para defender os interesses da população, mediar esse conflito e tentar achar uma saída. Não adianta também a gente querer resolver por resolver e depois ficar uma coisa inviável e a concessionária descumprir o contrato e partir para uma briga. Não é briga só que a gente quer. Se tiver que brigar para defender o que nós achamos correto, que a gente acha o certo, por isso precisamos de um diagnóstico atual da concessão que nos será entregue pelo Ministério, a gente vai até o final brigando por isso. Mas a gente quer um entendimento para que as coisas avancem. Eu me lembro, essa coisa de eu me lembro é coisa de quem está ficando velho, né? Mas na época da negociação do contrato, foi no governo Lula, né? Foi muito criticado na época, porque se falava no redesenho da BR-101, sobretudo no trecho de Serrinha, que é um trecho que sempre mata mais gente, é muita curva, muito morro, né? Muita subida e muita descida. E isso não entrou no contrato. O traçado anterior foi mantido, ele só foi ampliado, né? Se falava antes que tinha estudos inclusive sobre isso, que você fizesse uma linha, tentasse fazer mais linhas retas no traçado Campos-Rio, se poupariam 80 a 100 quilômetros do traçado atual, né? Ele segue muito contorno de morro. Isso não foi pactuado, se criticou muito o governo Lula lá atrás, mas foi feito assim. E a privatização, ela começa no governo Fernando Henrique Cardoso, que é o governo anterior a Lula. Então, isso não deixa de ser uma herança desses dois governos. E pelo que você falou aí, pelo que eu senti do que você falou, e também do que Cristiano e Marcão colocaram, vocês não confiam, assim, não vou dizer que não confia muito, mas vocês não querem se bastar na NTT, vocês querem colocar o Ministério dentro do jogo. Está correto essa visão? Isso. Corretíssimo. Inclusive foi dito por mim ao ministro ontem, eu fui bastante enfático com ele nisso, quando ele sugeriu a criação de uma comissão externa do parlamento. Falei, olha, ministro, eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza também que posso falar, neste caso, sobre os colegas deputados que estão aqui. Criando a comissão parlamentar para acompanhar o caso, a gente vai estar empenhando o nosso prestígio político, a gente vai estar empenhando o nosso nome numa solução. O que a gente quer é dar uma solução para a população. Então a gente queria também que o senhor empenhasse o seu prestígio mesmo, porque o senhor é um bom ministro, o senhor tem respeito da sociedade, o senhor tem esse respeito da classe empresarial, o senhor é um ministro muito técnico e muito bom, diga-se de passagem, para mim, um dos melhores quadros do atual governo. Então, que a gente tenha uma pessoa da sua equipe junto conosco nessa comissão especial externa que vai ser criada, para que a gente possa ter segurança, porque a gente não pode ficar sem resposta para dar. Qual o nome dela mesmo? Você falou o nome dela? Paula Passos. Paula Passos. Se eu não estiver errado, o nome dela é Paula Passos. A gente não pode ficar sem resposta para dar, mas a gente também não pode, usando aqui uma expressão, ser engambelado, né, pela NTT e enrolado pela NTT, porque a gente vai empenhar o nosso prestígio, o nosso nome, para tentar achar uma solução. Pode depois a NTT virar, olha, não deu, vamos ter que fazer assim, fazer assado. Peraí, mas para que criar uma comissão externa para poder participar, então? O que a gente não quer é isso, a gente quer que o ministro, como pessoa pública, representante do governo federal, também tenha sua participação direta nessa questão para poder, primeiro, solucionar mais rápido e, segundo, empenhar também o prestígio que ele tem para que a solução vá sair uma boa solução o mais breve possível. Rapaz, você falou duas vezes que o ministro é um dos melhores quadros do governo Bolsonaro, um quadro técnico, dá até medo dele não durar. Mas ele é. Mas me dá medo, porque os bons quadros não saem do governo, né? Vamos torcer para ele ficar, pelo amor de Deus, que ele é bom. Se brilhar, é muito bom. Se brilhar, a turma apaga a luz dele. Eu não falo muito isso não, porque se Bolsonaro ouvir, é capaz de ele não durar no governo. Mas vou te falar uma história curiosa, não sei se você sabe, o Tarcísio, ele é funcionário da Câmara dos Deputados. Não.
Ele era membro, ele é funcionário concursado da Câmara dos Deputados, lotado na Comissão Permanente de Viação e Transporte. Inclusive, quando a minha irmã, a deputada Clarissa, foi presidente da Comissão de Viação e Transportes, uma época, ele auxiliava ela lá, né? Então, assim, ele é muito bom realmente, tecnicamente, ele entende muito do assunto e ele é um cara querido pelos parlamentares, porque ele vivia ali, nas comissões. Então, assim, foi uma decisão muito acertada do presidente em colocá-lo lá, porque ele realmente é muito querido e ele faz um trabalho muito bom dentro das limitações que o Ministério tem. Ele mesmo nos confessou, Luiz, que o dinheiro que o Ministério tem para investimentos neste ano é de apenas 5 bilhões, é muito pouco, perto do orçamento do governo federal. 5 bilhões para investimento é irrisório para o tamanho do Brasil, né? Então ele visa parcerias público-privadas, concessões. Ele é uma pessoa que tem uma visão e quando a gente conversa com ele, a gente sente que ele realmente domina muito bem a área. Eu sei, mas você falou 3 vezes já isso. Eu tenho medo do Bolsonaro ouvir, algum ouvinte bolsonarista ouvir, mandar para o presidente e ele não dará por conta disso. Mas, enfim, vamos tentar encurtar esse bloco, Cláudio, que eu acho que o segundo e o terceiro não são monotemáticos, né? Uhum. E o terceiro é que todo mundo quer ouvir, que é a eleição. Vamos partir para o próximo? Sim, perfeito. São 7h46. A Luiz, aí, fazendo só uma ilustração do que você falou sobre o traçado da BR-101, o deputado, eu me lembro, como diz você, a gente está velho, não é que está velho, é que é um termo, né? Em 2005, Campista era o prefeito de Campos, Betinho era o prefeito de São João da Barra, se eu não estou enganado. Teve um protesto em frente ao Shopping Estrada, fechando a BR-101, justamente por conta do índice alto de acidentes e de mortes. Quantas pessoas que nós perdemos aqui, eu perdi parente, muita gente perdeu amigos, enfim, naquele traçado. E o Betinho da hora foi numa oportunidade de dizer, no discurso dele naquele trio elétrico, eu estava lá pela Continental fazendo a cobertura, na época ele disse o seguinte: os engenheiros que fizeram esse traçado aqui soltaram uma cobra e saíram atrás asfaltando. E aí a turma toda riu e realmente acho que o Betinho não está errado e o Aloysio também questionando aí a mudança do traçado, acho que é importante falar de mim. Mas, né, pelo menos a duplicação já foi. São 7h47. Porque, Cláudio, se você fosse fazer uma linha reta, implicaria na dinâmica de você usar explosivo, passar por cima de morros. Quando ela fica entre a Serra do Mar e o mar, ela consegue ser mais retilínea. Quando ela entra na Serra do Mar, ela contorna os morros e, por óbvio, se entende naquela época, né? Se quis fazer a coisa mais fácil, mas era possível você fazer uma coisa mais reta no contrato lá atrás. Inclusive, se você lembrou bem da Continental, de Campista e Betinho, a Folha chegou a fazer um contador de morte na BR-101. Era chamado da morte, né? E realmente o índice de acidentes, ele, após a privatização, e aí tem que eu falei que não é panacea, mas também tem que se defender, ele diminuiu com a privatização. A BR melhorou. Eu trafego, né? Eu não estou ainda tão velho quanto vocês. Olha só, chamando vocês de velho. Mas eu já estou com 35 anos, alguns cabelos brancos, já viajei muito nessa BR-101 minha vida inteira, acho que dos anos 90 para cá eu virei frequentador assíduo da BR-101 e ela melhorou muito, né? A trafegabilidade dela, a quantidade. Gente, eu já viajei nessa BR de ter que ir praticamente a viagem inteira a 60 quilômetros pela quantidade de buraco que tinha nela, a coisa assustadora, né? Então, assim, melhorou, não vamos ser injustos aqui, né? Mas precisa cumprir o contrato que foi estabelecido lá atrás, porque a gente quer pista duplicada, a gente quer mais segurança,
a gente quer o contorno rodoviário de Campos, a gente quer a passagem de nível em Serrinha, a gente quer o melhor para poder trafegar com cada vez mais qualidade e mais segurança. Então vamos cobrar. Perfeito. São 7h50. Agora em Campos, um intervalo rápido e a gente volta a conversar com o deputado federal Vladimir Garotinho e pré-candidato a prefeito de Campos. Próximo bloco, em pauta, a experiência que ele teve na Covid, né, durante aí a Covid, o hospital de campanha também em Campos e a situação do governador do estado, Wilson Witzel. Em 1 minuto, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório